tarde. Meu nome é Rogério Tavares, eu sou jornalista, atualmente presido a Academia Mineira de Letras, que é uma instituição que completa em dezembro 113 anos e que agora faz essa bela parceria com o Ponteio Lar Shopping, uma casa que nos acolhe sempre de modo muito caloroso, muito amigo. Então, a Academia é sempre muito grata ao Ponteio Lar Shopping. Ao nosso querido Luiz Sternick, então, eu mando um abraço sempre muito forte, muito entusiasmado, porque ele é nosso parceiro, nosso amigo, benfeitor da nossa casa. E um gestor dotado da sensibilidade necessária para perceber que a literatura é como água, ela deve ocupar todos os espaços, né? Entrar por todas as portas, passar por todos os canais. Uma pessoa ou outra me perguntou, mas fazer um evento literário num shopping, ainda mais especializado, né? Um shopping que tem digamos assim, um carisma, uma vocação específica, é claro, né? E aí eu brinquei outro dia que a gente faz evento literário onde formos chamados a fazer, né? Na praça, no parque, no aeroporto, na loja de armarinhos, na papelaria, na loja de roupas, né? Porque é isso, a gente acredita nisso, né? Que a literatura pode habitar todos os espaços e deve habitar todos os espaços, né? A literatura e o livro, né? Seja ele em papel, seja ele na versão eletrônica, não importa. O livro deve cada vez mais se incorporar à nossa paisagem urbana, nas cidades, né? Na praça, nos pontos de táxi, nos ônibus e ao nosso ambiente doméstico, né? Habitar o nosso ambiente doméstico é tão bom, né? Mas então a minha fala é muito rápida, é uma fala de saudação aos nossos parceiros, aos nossos amigos, uma fala de agradecimento. Agradecimento também ao Enio, que está aqui, operando a nossa técnica, a Virgínia, que está ali, viabilizando que essa bela conversa seja depois parte do nosso acervo audiovisual no YouTube, né? A Academia Mineira de Letras está em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, tem um site na internet. É tão bom, é importante, né, que a instituição seja capaz também de dialogar, não é, com as pessoas que se comunicam por essas plataformas. É muito bom para nós. No início da pandemia, o nosso canal no YouTube tinha 200 inscritos. Hoje ele tem quase 4.000 inscritos. E não é para ver vídeo de 15 segundos, nem de 20 segundos. É para ver vídeo de 50 minutos, 1h e 15, né? Então a gente fica muito feliz em poder atingir também esses públicos, né? Eu sempre brinco, muita gente já ouviu falar isso que eu vou falar agora, que ali na Rua da Bahia a gente tem uma metáfora na nossa arquitetura. De um lado o Palacete Borges da Costa, que também tem quase 100 anos, e do outro o auditório projetado em meados dos anos 90, né, pelo Gustavo Pena. A Academia é isso, ela tem como função guardar a história, guardar a memória, guardar a tradição, colocar essa memória a serviço de todos, né? Ela precisa ser consultada por todos, o nosso acervo ele tem essa dimensão pública. Então, se o palacete simboliza isso, ele está ali do lado de um edifício moderno, não é? Simbolizando o diálogo fundamental para a existência da instituição. A Academia está em permanente diálogo, né? Ela quer promover um permanente diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, que é o que faz sentido, né, para nós, né? Aqui há muitos profissionais da arte da escuta qualificada, né, Regina? Da escuta qualificada, e a Academia tenta fazer isso, escutar de modo sensível, atento, como se dá o fenômeno, sobretudo o fenômeno literário, né, hoje, aqui e agora. E ele não se dá somente nos gabinetes ou nos estratos beneficiados pela renda ou pela sorte. A professora Lisle sabe muito bem, a literatura hoje ela explode
nos quilombos, nas aldeias indígenas, nas comunidades, né? Em todas as faixas etárias, de todos os modos. E a academia, então, quer escutar esse fenômeno literário, como ele se apresenta hoje, e mais que guardar uma memória, compartilhar essa memória e difundir o conhecimento que ela é capaz de organizar. É isso, não é? Convido a todos para nos acompanhar nas redes, ver as nossas revistas. Durante a pandemia eu fui bater lá na porta da Ana Cecília, incomodá-la, né? Mas ela generosamente acolheu o nosso convite e redigiu um conto belíssimo, que acabou resultando num livro que está disponível aí para compra, 20 contos sobre a pandemia de 2020, são 20 contos, e um dos mais belos contos é de autoria de Ana Cecília Carvalho. Eu agradeço então, Ana, tanto o seu conto quanto a sua presença aqui hoje. A presença da Ana é um presente para nós, né? Ela se integra aí a uma galeria de amigos queridos que participaram desse encontro com a literatura, como Luiz Gifone, Léo Cunha, Nelisa Ribeiro, Marister Maciel, Cris Paz, Marcela Dantes, Laura Cohen, Olavo Romano, Jacinto Lins Brandão. Muitos passaram por aqui e muitos ainda virão, né? Finalmente quero agradecer mais uma vez a nossa queridíssima Daniela Zupo, né, que é uma das faces mais belas da Academia Mineira de Letras em suas atividades culturais hoje, né? Porque faz a mediação aqui do encontro com a literatura de forma consistente, elegante, sofisticada e muito eficaz, comunica com muita eficácia. É isso, me perdoem o abuso da paciência de todos. Eu quero então convidar a Dani para ela assumir aqui o microfone e chamar, a Dani vai chamar a Ana, né? E eu quero pedir então aplausos de boas-vindas a Dani. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sempre acho difícil falar depois do Rogério, porque ele fala tão bem, e tudo que a gente fala depois fica parecendo tão desinteressante. Bom, para mim é um prazer ser mediadora desse encontro com a literatura. Só acrescentaria aqui ao que o Rogério falou, já que hoje a gente está falando desse evento, que eu acho esse evento maravilhoso. Quero lembrar aqui que talvez tenha sido o primeiro evento presencial de literatura após a pandemia. Então, a Academia apostou nisso, o Ponteio apostou nisso, nós apostamos juntos nisso, com todos os cuidados. Acho que é um espaço intimista que reforça essa escuta que a literatura, as conversas sobre a literatura pedem, mas também depois vai para a internet e ganha uma outra escuta ampliada. Eu acho que é um projeto pop, tenho muito orgulho, muita alegria de fazer parte dele. Sem mais, quero convidar aqui a nossa querida, ilustríssima presença hoje, nossa autora Ana Cecília Carvalho. Por favor, venha para cá. E outra coisa que é muito bacana nesse papel de mediadora é que a cada encontro com a literatura eu tenho a oportunidade de fazer, a convite do Rogério como curador, esse mergulho na obra de um autor, né? De uma autora, de um autor. E ao ler essa trilogia, que vai ser o tema do nosso papo aqui hoje, eu realmente preciso dizer isso aqui a você e ao público, é impressionante a grandeza dessa literatura, da Ana Cecília. E para mim, tomar contato com isso nesse mergulho, ter a oportunidade de ler todos os livros de uma vez, e entrevistar essa autora fantástica que, vocês sabem, é uma psicanalista maravilhosa também, né? É um prazer, um deleite para mim. Então, essas são os presentes da literatura também. Então, antes de mais nada, parabéns por essa obra, Ana. Aqui está ligado. Muito obrigada, Daniela, muito mesmo. Obrigada, Rogério. Estou muito emocionada, agradeço muito a presença de todos aqui. É um momento de muita alegria, muita honra ter recebido esse convite e poder conversar com você, com vocês, sobre esses livros. Lembrando, a gente tem uma
plateia aqui muito qualificada, né? Muitos psicanalistas aqui hoje reunidos para te ouvir. Então, lembrando que essa conversa ela é aberta a vocês também, com perguntas. A gente tem um microfone que vai até vocês. Eu puxo aqui a prosa com a Ana Cecília e vocês já se sintam convidados aí a participar com perguntas para ela, obviamente. Como sempre, uma breve biografia. Ana Cecília Carvalho é escritora e psicanalista, mestra em psicologia e doutora em literatura comparada. Foi professora de psicanálise na UFMG até 2009, quando se aposentou. O Prêmio Brasília de Literatura e o Prêmio Cidade de Belo Horizonte são alguns dos prêmios literários que recebeu. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 1993, na categoria Contos. Entre outros livros, escreveu também A Poética do Suicídio em Sylvia Plath, O Livro Neurótico de Receitas, Uma Mulher, Outra Mulher e Livro de Registros, que foi sua estreia na literatura. É autora da trilogia da Inquietude, do qual fazem parte Os Mesmos e os Outros, o livro dos Ex, O Foco das Coisas e Outras Histórias e A Memória do Perigo, todos publicados pela editora Quixote Do. É sobre essa trilogia, especialmente nossa conversa aqui hoje, lembrando que temos ali os livros da Ana Cecília também, para que depois os vai autografar ali, então fiquem à vontade aqui depois do nosso papo. Bom, para começo de conversa, eu fiquei pensando assim, não sou boba, né, gente? Olha a pauta que eu trouxe para psicanalista aqui, não vou fazer feio, né? Vocês precisam me ajudar. Eu fiquei pensando nessa trilogia da Inquietude, aliás, já vai aí também uma pergunta para você, quem percebeu, né, esse eixo estrutural entre os livros e batizou de trilogia da Inquietude, acho que tem sempre alguém com essa brilhante ideia que é bom a gente dar o crédito, né? E aí, já te perguntando sobre, queria começar investigando um pouco essa palavra, né, a inquietude, tanto do ponto de vista da sua obra, da sua trilogia, quanto do ponto de vista da psicanálise. Pois é. Os livros, eu tenho que contar isso, os livros não foram escritos com o objetivo de, no final, comporem uma trilogia. Isso foi depois. Agradeço a Lisle Nascimento pela ideia do nome, Inquietude. Eu vou contar um pouco aqui, primeiro, como é que cada livro foi concebido, mas Inquietude, espero que fique claro. Um pouquinho mais, só para não dar microfonia. Aqui, sim, isso, espero que fique claro, Inquietude é uma palavra que, a nosso ver, definia bastante o efeito de leitura que esses textos davam para quem se aventurava a ler. Eu tenho que confessar que eu evito ler os meus próprios textos de ficção, especialmente o primeiro volume. Reler, depois que publicados, é isso? Não quero ler, não. Depois vou contar por quê. Mas, então, Inquietude por causa disso, em primeira mão, era a palavra que definia esse efeito. Uma mistura de assombro com o retorno do que a gente gostaria que ficasse esquecido, mas retorna, uma estranheza. Lembro que nós pensamos no termo estranheza, estranhamento, mas Inquietude traz mais para perto da resposta do corpo, uma inquietação, algo por aí, que a gente sente quando lê e toma contato com determinados temas que esses livros abordam. Então, não podia ser outra palavra, tinha que ser essa. Fomos descartando algumas e chegamos nessa, Inquietude. E é por aí. Vamos ver. Eu trouxe para a gente aqui um verso do Fernando Pessoa, justamente para te provocar um pouquinho, que fiquei pensando na inquietude, e interessante isso que você falou, porque imediatamente me veio uma sensação, né? A inquietude é uma palavra que desperta na gente uma sensação física, né? Talvez uma angústia física. E aí eu trouxe para a gente um verso do Fernando Pessoa, que eu acho que descreve bem esse sentimento, essa sensação. Mas há mais alguma coisa.
nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder alterar. Ou seja, a inquietude um pouco como essa alguma coisa a mais que eu talvez não saiba o que é, mas que está ali. E que me angustia, mas também me movimenta de alguma forma, sim, né? Sim, você não pode ficar parado com um sentimento desse. Daí a inquietude, que ela alude a uma certa movimentação, né? Então, isso é muito próximo. Também tem essa outra coisa que descreve bastante o que eu mesma sentia quando estava escrevendo. E é uma sensação não exatamente agradável, mas também nada que tivesse me deixado assim sucumbir, me punha em trabalho, e é um efeito inesperado do texto quando eu estava escrevendo. E daí essa hesitação ou uma evitação de ler de novo. Eu posso ler algum dia, mas hoje ou ontem, para estar aqui, eu não queria ler, não. Eu também queria me surpreender com o que vocês pudessem trazer a respeito, né, do que acharam nesses livros. Então, é por aí que passa essa recusa em reler o que você já escreveu, porque isso também pode ter uma interpretação talvez mais psicanalítica ou não, ou eu estou viajando aqui. Não, deve ter. Deve ter, a gente pergunta aqui depois para a turma. Deve ter, que vem muito disso, à medida que eu vou escrevendo sem saber exatamente onde eu quero chegar, eu não tenho um plano pré-concebido, né, nos textos de ficção, completamente diferente do que acontece com o texto acadêmico, em que eu tenho que saber responder uma determinada pergunta, então eu não posso ficar dando livre margem à imaginação, mesmo porque o que eu estiver escrevendo ali tem que ser sustentado pelos pares, pelas pesquisas, etc. No texto de ficção não tem nada disso. Pode ser que um outro escritor tenha um método, um planejamento do que vai escrever na ficção. Comigo não acontece assim, infelizmente, porque à medida que eu estou escrevendo, eu vou ficando meio assim, impressionada com o que está aparecendo ali na escrita. E eu não sabia antes, eu fico sabendo à medida que vou escrevendo. Então, é um efeito meio tóxico. Me toma. E para a gente concluir essa questão aí da inquietude, pelo menos nesse aspecto, eu acho que você é também num estado de inquietude que você coloca o seu leitor. Eu acho que isso é uma coisa uma sensação que atravessa a leitura dos 3 livros da trilogia, né? Quer dizer, seja quando você embaralha os personagens, né? Você provoca a memória do leitor, então é um personagem que você vai reencontrar lá na frente, que já estava lá atrás, seja quando você embaça essas fronteiras do real, não do real, né, porque a gente está falando de ficção, mas quando você confunde o leitor, se aquilo de fato aconteceu, ou se é uma fantasia da personagem, enfim, a leitura, o lugar do seu leitor também é um lugar, nessa trilogia, você também o joga num lugar de inquietude, né? Isso não foi pensado assim, né? Quando eu estou escrevendo, eu não estou pensando no leitor. Se eu pensasse, acho que ia me paralisar. Eu vou soltando os demônios, né? De alguma maneira, eu tenho ouvido isso, o leitor é tomado pelo mesmo afeto, que provavelmente era o combustível da escrita. Cada um foi escrito num momento diferente. O primeiro volume, não sei se
dá para falar um pouquinho disso Claro, agora, vamos falar né? então de cada um agora. Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex, foi escrito num ano especialmente difícil para mim, do ponto de vista pessoal. É um ano de perdas, e que terminou com a notícia. Eu estava nos Estados Unidos, esse livro foi escrito lá. Terminou com a notícia da explosão da barragem em Bento Rodrigues, Mariana. E isso, para mim, foi assim, fim da picada, assim, o desastre, eu imaginando que não ia acontecer nada depois. Eu fiquei muito horrorizada com isso. Para mim, tem um símbolo ali de um descaso com a natureza, essas coisas todas que sempre me preocupam muito. Então, o ano terminou desse jeito, com essa chave, né? Começou com a perda do meu pai no início do ano. Meses depois, o meu cachorrinho, Francisco, morreu na minha mão, assim, nas minhas mãos. Então, mal recuperado de uma perda ou outra, e no final do ano teve isso. Lisley tinha ido para Austin para receber um prêmio no Instituto Schusterman, da Universidade do Texas, e ela ficou lá em casa um tempo, umas 2 semanas, né, Lisley? E eu estava escrevendo isso, terminando de escrever. Ela leu o primeiro rascunho, e depois você pensa que o texto está pronto. Não está, não. Você precisa de garibar o texto, né? Mas o contexto emocional desse livro, de alguma maneira, alimentou a escrita. Eu não podia escrever de outra coisa. Tinha que escrever sobre o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo. Então, essa escrita é cheia disso, cheia do horror, né? Especialmente localizado no acidente da barragem. Desculpa, Mariana. o ano de novo em que você escreveu, 2017? Isso foi 2017. Né? Não, vou bagunçar as datas. Foi 2015. Foi 2015, então, de lá para cá, até 2017, quando foi publicado, aconteceu uma outra coisa interessante, porque eu pensei que o livro estivesse pronto. Eu mandei para o Jaime Prado Gouveia, Lisa, ele já tinha lido. O Jaime imediatamente respondeu falando assim: você escreveu um livro belo e terrível. Dá para ouvir a voz do Jaime falando isso. Então, é claro, tinha que fazer uma porção de coisas para tornar o livro coeso. Eu não tinha percebido a recorrência dos personagens, nem a recorrência das situações. Quem me chamou a atenção para isso foi Lino Albergaria. Eu mostrei o livro para ele. Nessa altura, eu tinha 2 versões do livro. Uma sem as ligações que o Lino foi sublinhando e conectando as situações, e outra com essa coisa que organizou o livro, organizou-se no sentido orgânico, deu uma forma a ele. E Lino, por exemplo, leu o livro como se fosse um romance. Ele, na época, escreveu uma resenha dizendo que é um romance. Então, é um romance. Eu tive intenção de fazer um livro de contos no qual os personagens, de alguma maneira, se remetem uns aos outros, em várias situações, mas ele pode ser lido como um livro de contos. Você pode abrir esse livro em qualquer parte e ler, começar dali, ou então ler do princípio ao fim e ver o fio condutor que permitiu alguém como Lino lê-lo como um romance. Então, isso, assim, o livro foi escrito em 2015 e foi sendo reelaborado, reescrito, não completamente, mas costurado, né, para chamar atenção aos pontos que uniam as situações dos personagens. Então, Lisley me encorajou a mandar para o pessoal da Quixote Mais Dor, que o Alencar está ali no fundo, que felizmente eles gostaram do livro. Tásia estava lá na época. Que ótimo, encontrei um editor que gostou do livro e apostou nesse projeto editorial. Enquanto o livro estava sendo editorado, né, editado,
eu senti de novo aquela coisa da qual eu achava que tinha ficado livre, essa coisa esquisita, mas não. Eu voltei para Austin, nessa época eu estava no Brasil, voltei para Austin e me vi escrevendo nomes de temas, que é uma outra coisa também inédita para mim. Eu nunca tinha feito isso. Escrevi temas, bichos, esperança, sei lá, eu não lembro, porque já recalquei também o segundo volume. E, debaixo de cada tema, eu fui escrevendo pequenas histórias. Elas têm muita coisa em comum também, mas o clima um pouco diferente de Os Mesmos e os Outros. Já não é um clima tão sombrio. Vocês veem que tem um item lá que se chama esperança. Então, tem tudo, está perdido. São 7 capítulos, né? São 7 partes, né? Laços, o foco das coisas. Bom, a primeira parte, o foco das coisas, mentiras, esperança, tempo, bichos, lugares e escrever. Bichos, né? Que eu adoro bichos, então, e escrever. Então, ele tem uma luminosidade diferente do primeiro livro. Até então, eu não tinha a menor ideia que eles tinham uma familiaridade, tinha um vínculo familiar ali entre eles. Mandei para o pessoal da Quixote. Quer dizer, você não sabia que estava escrevendo uma trilogia? Não sabia. Né? Tinha algo em comum, sei lá, e mandei para o pessoal da Quixote, eles acharam muito bom, vamos publicar. E pensei de novo assim, estou livre, que ótimo, mas não é assim. A inquietude não passou? Não. E então, eu vou no silêncio, no sossego lá da casa em Austin, lá fora tem um gramado bonito, pastam os veadinhos, e tem guaxinim pastando, tem uns bichinhos lá que vêm comer na varanda. O contraste é muito grande entre essa paisagem e o que, de repente, um dia de manhã, me fisgou que nem um ferrão. E lá fui eu escrever partes desconexas, acreditem em mim, partes desconexas que eu sabia que tinham algo em comum, algum fio condutor que eu não tinha a menor ideia. Eu escrevi uma parte, pedi para o Hall, meu marido, ler, ele ficava muito chocado. Eu mandava outra parte, eu escrevi as 19 partes que compõem A Memória do Perigo em mais ou menos 2 semanas. É uma coisa tão terrível, não recomendo para ninguém, porque você não consegue parar de escrever. A coisa é febril, é ruim. Ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso ver que, pela escrita, eu dei forma a alguma coisa que, de outro modo, seria impossível dar forma a isso. Eu escrevi essas partes assim, desse jeito. Eu tinha um personagem que é a voz do narrador, a voz dele é comum, mas tudo sem ordem. Quando eu imprimi, porque eu gosto de imprimir, uma coisa é ler na tela e outra coisa muito diferente é quando você imprime, aí sim, aí eu estou sabendo o que é. Eu organizei como se fosse o quê? Cartas num baralho. As cartas estavam desbagunçadas. E a ordem desse livro, A Memória do Perigo, veio depois. Eu escrevi talvez o capítulo 7 primeiro do que eu escrevi o próprio capítulo 7 na ordem do livro. Eu não sei o que é isso, não me pergunta o que é, você tem que confiar que deve ser o inconsciente sabendo por onde percorre, né? Por onde vai. Então... Tem uma pergunta ali, eu acho, Ana Cecília. Não entendi. Se é catar. Não, antes fosse uma catarse. Não é nada que libere um certo afeto, não é. Inquietude é a palavra que define, não tem nada que possa ter sido extravasado, e aí não.
Infelizmente, não. Nesse meio tempo, assim, o escritor pode adoecer, ele é tomado daquilo que ele fez surgir, ele desconhecia em si e aparece, então o escritor paga um certo preço, por isso que ele criou. Na verdade, eu não gosto da palavra criação, porque você não está inventando do nada. Eu prefiro a palavra transformação. E nesses caminhos de transformação de um material que de outro modo passaria despercebido, fechado em si mesmo, até um meio em que isso possa ser compartilhado, sabe? Eu prefiro, por isso que eu prefiro a palavra transformação. Você pode pensar também em tradução, né, Tereza? Tradução, são caminhos tradutivos de uma experiência até então silenciosa, contida em si mesma, até um meio em que ela possa ser compartilhável. E muitos podem, quem sabe, se identificar com o que está escrito ali. Pois é, e pensando nessa identificação, já estamos abertos aqui para perguntas. É só levantar a mão assim que a gente vai até vocês com o microfone. Pensando, Ana Cecília, nessa possível identificação do leitor, né, com tudo isso que você está falando, e é muito bacana acompanhar o seu processo de criação da trilogia sem saber que era uma trilogia que desembocou nela, né? Eu acho que há muito que nos identifica como leitores com seus personagens, e aí é interessante falar que, sobretudo, Os Mesmos e os Outros, né, que é o primeiro livro da trilogia, apesar de ser escrito em 2015, lançado em 2017, muita gente viu nele, na trilogia como um todo, mas eu acho que é mais forte no primeiro livro, pelo menos na minha opinião, uma antecipação do que a gente viria a viver como sociedade, né? Quer dizer, essa distopia, essa crise sanitária, a pandemia. Você escreve também sobre uma guerra entre os mesmos e os outros, sobre um estado de escassez, de muitos regulamentos, um estado de sítio em que essa guerra entre os mesmos e os outros, ela provoca. Ou seja, você estava escrevendo isso de uma maneira absolutamente antecipatória, premonitória, vamos usar a palavra. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, em que medida essa antecipação, você acha que ela vem da escuta psicanalítica, você acha que ela vem da observação da história e de suas repetições, ou de um outro lugar? Você falou um pouco aí do processo de criação, né? Mas quando você se depara com essa pandemia, anos depois, e onde tanto do que você escreve, depois acho que vale até a pena a gente ler um trechinho, embora acho que todos aqui conheçam, mas para a turma do YouTube, né, principalmente, é impressionante. É como se você estivesse escrevendo no momento em que a pandemia acontece, né? É esquisitíssimo isso, é mesmo. Essa coisa antecipatória, né? Seria demais falar que é profética, porque as coisas estão aí sempre, né? E esse livro fala do meu assombro com a maneira como as pessoas se tratam, o descaso, o desrespeito, as pequenas crueldades, o que estamos fazendo com o planeta. Isso com nós mesmos, né? Isso. Qualquer parte que me cabe no que está acontecendo. Então, assim, essas preocupações sempre tiveram comigo. Nesse livro eu dei forma a isso, de alguma maneira, né? E eu também me pergunto, assim, que interessante, mas não uma palavra boa também, não, mas esquisitíssimo que esse livro tenha, de algum modo, já abordado, em 2015, coisas que estamos vivendo hoje, né, certas maldades em vários níveis, né, entre os homens, né, entre as pessoas. Então tem isso, mas isso acontece com a maior parte, eu imagino,
da literatura. O escritor está sempre pensando. Ele nem se dá conta de que está pensando, mas ele está funcionando, observando, tirando conclusões, prestando atenção nas coisas singulares, colocando fio condutor naquilo em que parece que não tem sentido nenhum. É uma mente esquisita a mente do escritor. Vou ler um trechinho aqui, então, do livro. Tem que tirar o óculos para ler, senão embaça tudo. Nesses tempos de escassez, era mesmo um privilégio as pessoas ainda conseguirem passagens. Assim, todos nesse grupo de mais ou menos 28 homens e mulheres traziam os cartões de embarque agarrados ao peito, como que para não perdê-los. Tinham vindo aos poucos, encharcados pela chuva, e sentaram-se um por um na fileira de cadeiras perto do portão de embarque. O último do grupo demorou um pouco mais do que os outros para vir juntar-se a eles. Ele mancava e talvez por isso caminhasse com lentidão. Foi o que pensei. Os outros o saudaram discretamente e lhe deram um lugar para se sentar. O que os distinguia, o que os fazia únicos, era, como eu disse, o fato de que pareciam fechados para o resto do mundo. Uma das mulheres carregava no colo um bebê adormecido, a cabecinha parcialmente coberta com um lenço. Algo fez com que o lenço descobrisse o rosto da criança. Nesse momento, percebi que eram todos velhos, até mesmo o bebê. Não porque tivessem sinais de idade avançada, não. A velhice neles era mais sutil. Cheguei a pensar que, se não fossem os mesmos ou os outros, talvez fossem atores de um grupo teatral, mas não. Alheios ao movimento e ao barulho das pessoas que se aglomeravam na plataforma de embarque, mantinham os olhos baixos, as cabeças curvadas, as mãos trêmulas. Nenhum sorriso, nenhum movimento de interesse por coisa alguma. Talvez por terem se calejado nessa guerra sem fim, talvez por terem perdido a esperança. Horrível. Uma imagem recorrente para todo mundo, quando a gente se deparou com a pandemia, né, dentro dessa pandemia, era... Acho que todos nós aqui, em alguma medida, em algum momento, repetimos essa frase, né? Parece que a gente está num filme de ficção científica. Falando isso para provocar em você um pouco esse tema que eu acho que, de alguma forma, atravessa todos os seus livros, que é o confronto com o real. Todas as vezes que a gente se depara com a brutalidade do real, a gente parece estar vivendo uma ficção. E eu acho que isso tem muito a ver com a investigação da psicanálise, mas tem muito a ver com todos nós, e por isso eu acho que tem tanta identificação com seus personagens, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse confronto com o real, que parece ficção, né? A ficção existe por causa disso, né? Porque a coisa não tem sentido, então a gente tem que interpretá-la à moda própria. E isso fica muito visível na memória do perigo, que é uma situação, eu acho que é assim. Esse personagem, que lá pelas tantas você fica sabendo que ele chama Xavier, mas você não sabe se é Xavier ou talvez ele seja aquele ao qual ele se dirige. Eu também não sei, não adianta me perguntar, porque eu não sei. Ele está às voltas com a tentativa de recuperação de um evento que ele acha que aconteceu, ou que aconteceu por culpa dele, uma explosão. E ele está muito, assim, se esforçando muito, porque ele se culpabiliza por ter chegado um minuto depois. Se ele tivesse chegado um minuto antes, talvez não tivesse acontecido, mas isso pode ser também só a imaginação dele. Aí acontece uma coisa que é muito estranha, né, muito esquisita, que é a absoluta precariedade dos meios simbólicos para descrever essa experiência. As palavras fracassam, as palavras falham para dar conta do horror, mas é o único modo que ele tem. Ele não tem outro modo de lidar com isso que é inominável. Isso talvez tenha acontecido, talvez não. Se foi culpa dele, a gente não sabe, ele acha que sim, ele pode ter imaginado isso. O meio simbólico
por meio das palavras, é o único que se tem, mas ele não dá conta. E é por isso que é importante continuar. Não se pode sucumbir a essa insuficiência própria da linguagem. Tem que continuar vivendo, falando, denunciando, escrevendo, criando ou transformando, que é como que eu prefiro. Eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, contar para vocês aqui um pouco dos nossos bastidores. A gente ficou trocando e-mails antes da entrevista. Ótimo. E eu pedi a Ana Cecília que me enviasse justamente o conto que ela escreveu a pedido do nosso querido Rogério Tavares para coletânea de contos, essa sim lançada durante a pandemia, com contos de vários autores sobre a pandemia. Ali você estava escrevendo durante, né, o período, e aí eu pedi a Ana Cecília que me enviasse o conto. Regina já tinha pedido a Regina, ela tinha dado um print, e aí eu falei, não, quero ler na tela do computador, e a gente estava praticamente em tempo real, as duas ali conversando, porque eu mandava um e-mail, ela respondia, e esse conto se chama A Sinfonia, e é um conto belíssimo. E eu fui lendo o conto e fui ficando muito tocada com aquela história que você vai criando ali. E aí eu vou pedir licença para a Ana Cecília, só para ler aqui um trechinho da nossa conversa para vocês. Vou ser um pouco indiscreta, não, posso? Não, tudo bem. Eu escrevi para ela assim: querida, que texto lindo, me arrebatou. Bom, deixa eu explicar antes. É um conto, sem spoiler, porque o conto começa, quando o conto começa, a personagem está falando de uma música do Chico Buarque, que é Futuros Amantes. Então, esse é o mote, né, do qual você parte para escrever o conto. Então, eu escrevi assim para ela: querida, que texto lindo, me arrebatou, mas a música que soou aqui foi outra. You Must Believe in Spring, tocada por Bill Evans, teclado de ouro. Um beijo e obrigada. Ao que ela respondeu: você adivinhou que o Must Believe in Spring faz parte de mim? Bill Evans sempre. Em um contexto de perda, palavras da Ana Cecília, em um contexto de perda e desesperança, não é interessante ver surgir a música e o texto literário ao longo desses caminhos internos que, felizmente, permitem a transformação compartilhável do material até então indizível e fechado em si mesmo? Eu estou reproduzindo isso aqui não só para ser um pouco indiscreta e quebrar aqui um pouco o protocolo da entrevista, mas porque eu queria muito que você falasse, porque nas nossas trocas de e-mails e, sobretudo, ao ler esse texto, eu acho que foi isso que me arrebatou fortemente, queria que você falasse um pouco da música, porque eu sinto na sua literatura, eu sinto a música atravessando a sua literatura. Então, eu queria que você falasse. Eu sei que muitas pessoas já te perguntaram, e vamos falar sobre isso aqui também, a questão da psicanálise na literatura, mas, para mim, o mais forte foi a música. Ainda bem, porque psicanálise está lá, mas assim, ficar falando só disso, falando desses textos, sob a luz da psicanálise, limita um pouco a coisa. Que bom que você viu a música. A música é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu não vivo sem música. Eu fico sem comer, mas sem escutar música, não fico. E isso desde pequeno. Uma vez eu tive a oportunidade para contar isso para o Rogério. Né? Eu não teria chegado à literatura se não fosse pela música. A lembrança que eu devo ter compartilhado com você é essa. Assim, o meu pai, que era filho de músico, nenhum de nós estudou música, mas ouvíamos música o tempo todo em casa, música clássica. E meu pai me escolheu para ser aquela com quem ele ia compartilhar os LPs que chegavam. Então, tem uma lembrança que é assim, uma lembrança muito nítida, né, na minha cabeça, tem uma importância muito grande, que é ele me chamando para ouvir uma gravação de um poema sinfônico, uma peça de Tchaikovsky, inspirado no poema de Byron, e chama Manfredo, essa composição.
E é uma música tristérrima, mas muito, muito triste, porque é inspirada num poema de Byron sobre o remorso, sobre o arrependimento. Eu tinha a idade da minha neta, devia ter 6 anos de idade, e ele me ensinando a entender que a música contava uma história. Então, eu sentava com ele, de mão dada, e ele me perguntando o que você acha que está acontecendo, né, agora, nessa música. E eu, com minha precariedade toda de nomear sentimentos tão intensos que aquela música me despertava, uma tristeza enorme, eu falava assim: pai, olha, ele está tentando ficar alegre aqui, porque a música tem uns volteios, né? Mas não adianta, porque olha lá atrás, lá no fundo, ele está arrependido. De onde que sai isso, né? Assim, senão da própria história que a música vai colocando sob forma de sonoridade. E assim foi. Esse é um exemplo, mas teve vários, né? Primeira vez que ele me chamou para ouvir o último movimento da Nona Sinfonia, aquela coisa, música mais linda do mundo, então não tem como não chorar. Eu era muito pequena, então a música foi entrando muito antes de começar a escrever. E aprendi a ler e escrever muito cedo também. Naquela época, talvez porque eu copiasse os para-casa da minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, Beth, eu aprendi a ler sei lá como. E nesse dia, a minha mãe me pegou pela mão e falou: Ana, vem cá, está vendo os livros aqui da casa? A gente tinha muito livro em casa, muito livro e muito disco. Aqui, você pode ler qualquer coisa aqui, tá? Você não precisa ficar me pedindo para ler história para você, porque agora você sabe ler. Aí, Daniela, eu li coisa que não devia ter lido. Não tinha censura nenhuma, podia ler qualquer coisa, desde que eu alcançasse, né? Depois eu peguei um banquinho e fui começando a ler os livros que estavam mais no alto. Mas Dostoiévski estava ao alcance da minha mão. Não tinha censura. Eu fui ler o Crime e Castigo com 11 anos de idade. O efeito foi assim, imediato, né? Fiquei com uma febre horrorosa. E aí meus pais chamaram o médico, o doutor Nunan veio e viu o livro do meu lado, na cabeceira, e falou: o que é isso aqui, Crime e Castigo? Eu acabei de ler. Ele não tinha achado nada errado comigo, do ponto de vista físico, que explicasse a febre. Ele falou: você leu isso? Li. Esther, vem cá agora, deixa sua filha ler isso. Essas coisas vão entrando na sua maneira de ver o mundo, de conceber as coisas e prestar atenção no que as pessoas fazem umas com as outras sem se dar conta de que estão fazendo. Talvez a minha escrita tem muito isso, mas a música ela faz parte do meu modo. Eu não faço nada sem estar ouvindo música. Música de tudo quanto é tipo, menos alguns estilos. Mas alguém me pediu a trilha sonora, acho que foi o João Camilo, né, da editora. Da trilogia, você me mandou essa trilha maravilhosa. Me pediu a trilha sonora da trilogia. E eu fui recuperando. Deixei umas coisas de fora também, mas a música percorre as histórias nos 3 livros. Acho que a gente pode até colocar no vídeo de descrição para a turma que... Está no Spotify, né? A trilha? Está no Spotify. O pessoal da Quixote preparou um Spotify com as acho que as pessoas vão ouvir essa entrevista e vão querer ouvir a sua trilha. Eu acho que vale a pena colocar o link aqui, né? Já que você falou da família, desse ambiente maravilhoso, né? Acho uma lembrança preciosa essa da música, do seu pai, já ali te ensinando a escutar, né? A inventar uma história. Né? À medida que você ouve a música. Quer dizer, sua mãe, Esther, que você já citou aí também, foi a primeira mulher a se formar em economia pela UFMG. Sim. Quer dizer, esse ambiente tão facilitador da leitura,
da música. Queria que você falasse um pouco disso e também do fato de você já ter, por exemplo, acho que aos 11 ou 12 anos de idade, vou puxar aí na sua memória poética também essa imagem, que é da máquina de escrever, que você ganhou de presente de aniversário, né? De 12 anos de idade. Cheguei em casa da aula, aos 12 anos, tinha em cima da cama tinha uma máquina de escrever e uma bonequinha. A máquina de escrever, uma portátil, porque eu usava a máquina de escrever da minha mãe, que nas horas vagas fazia tradução, e ela deixava 2 folhas e no meio uma folha de papel carbono, e eu dava um jeito de tirar essas folhas, e minha caligrafia sempre foi muito ruim, e colocar uma folha limpa e escrever ali as primeiras historinhas. E depois eu colocava com o máximo de cuidado as folhas que minha mãe tinha trabalhado. Claro que não dava certo, o tipo não encaixava naquele que estava lá. Ela descobriu. E não me dava bronca nenhuma, porque ela me estimulava muito a escrever. E ele também. E então, aos 12 anos, para acabar com essa hiperaltice, eu ganhei uma máquina de escrever, que eu tenho até hoje. Ela está meio caindo nos pedaços, mas eu tenho essa máquina até hoje. Minha caligrafia Quer dizer, era horrível. tudo leva a crer que a escritora nasceu até antes da psicanalista, né? A psicanálise vem muito depois. Eu comecei a escrever cedo, a minha primeira publicação deve ter sido na revista do Colégio Universitário, e depois, numa revista, eu esqueci o nome agora, me falhou a memória agora, na Farfiche, a revista literária, o suplemento literário, mas a psicanálise surgiu muito depois. A psicanálise surgiu depois que eu voltei do mestrado nos Estados Unidos. Eu tinha começado a ler umas coisas lá de psicanálise e falei, olha, tem coisa bacana aqui. Eu acho que eu pareço um pouco com esse modo de pensar aqui. E foi assim, mas foi tardia. O caminho da psicanálise foi tardio. Da literatura foi antes. Eu prometo, então, não te perguntar a relação entre psicanálise e literatura. Eu vou passar a pergunta, aquela que você não quer responder. Vou passar vou abrir aqui para o nosso ilustre público presente. Alguém tem alguma pergunta para a Ana Cecília? A gente tem um microfone ali, né? A pergunta, você pode repetir? A relação. A gente combinou, eu não queria perguntar, pedir ao Sternick para fazer a pergunta, não foi? Provavelmente, Luiz, tem centenas de espaços desse tamanho aqui, cheios de livros sobre literatura e psicanálise, desde que Freud começou a encontrar na literatura exemplos das coisas sobre as quais ele teorizava. Então, tem um parentesco. A psicanálise bebeu das fontes literárias e continua bebendo. Mas a gente não pode esquecer que a psicanálise é um método de pesquisa e um método de tratamento. Por mais que a gente use exemplos da literatura, como usa exemplos do fenômeno social, fenômeno artístico, cultural, religioso, etc., a psicanálise tem uma especificidade. É um modo de ver a presença, a manifestação do inconsciente em todas as formas humanas, mas ela é um método de tratamento. É interessante, porque é um método de investigação que procura iluminar fenômenos que dificilmente a gente veria de outro modo, mas essa investigação tem efeitos terapêuticos sobre o sujeito. Esse é o objetivo da psicanálise. Não posso dizer que um livro não tenha esses efeitos também, né? Tanto tóxicos como terapêuticos, mas a psicanálise tem um método investigativo do inconsciente. E é uma terapia baseada nisso. Essa é uma definição que o Freud deu em 1922,
o que é a psicanálise, né? São definidos dessa maneira. Tem uma terceira que não importa aqui, mas a psicanálise não tem vergonha de dizer que bebe das fontes da literatura. E aí, pegando um pouco carona nessa abordagem, né, que o Sternick propôs aqui, e a gente falou muito da inquietude aqui como esse eixo estrutural, né, da sua trilogia, mas eu acho que dá para perceber também, e talvez isso tenha sim, essa pergunta, né, para você, tenha uma influência dessa escuta psicanalítica, desse olhar. Há um interesse seu, uma investigação, me parece, por esse algo, estou chamando de inquietude, nesse algo que acontece aqui dentro, sem que a gente se dê conta, sim. Quando a gente se relaciona com o outro. Sim. Né? Eu acho que isso, para mim, atravessa, apesar da diferença e da especificidade de cada livro dessa trilogia, essa sua investigação humana, esse seu interesse, me pareceu atravessar os 3 livros. Né? Queria que você falasse um pouco disso, e se isso tem a ver, sim, com a escuta psicanalítica. Deve ter. Eu encontrei na psicanálise o nome, o método de alguma coisa que talvez eu já tivesse exercendo intuitivamente, sem saber, né? O primeiro volume, Os Mesmos e os Outros, tem muito disso, uma chamada de atenção para pequenos gestos, tanto de crueldade como de consideração entre os personagens. Eles trocam de nome, é muito estranho, né? Isso volta a acontecer na Memória do Perigo, quando não se sabe quem é quem, essa anomia, né? essa coisa esquisita. Então, tem muito isso. Assim, o meu modo de ver, que é um modo preocupado, mas não no mau sentido, assim, comprometido, sei lá, com essa atenção. Eu presto atenção no que as pessoas estão fazendo umas com as outras, sem se dar conta. Isso sempre foi assim. Eu tinha uma descrição muito grande sobre essas coisas. Quando eu era pequena, eu logo aprendi que eu não podia ficar falando, olha o que você fez com a... Não podia, né? Não podia nem ficar encarando, era feio ficar encarando. Muito menos ficar falando, você acabou de falar uma coisa que magoou profundamente essa outra pessoa. Não podia fazer esses comentários. Mas, então, isso faz parte de mim, talvez, e isso aparece, especialmente no primeiro volume, como que as pessoas se maltratam, né? E os gestos de recomposição, os gestos de reparação, são muito discretos, eles acontecem. Tem uma figura, nesse primeiro volume, que é uma menina lourinha, que ela aparece de vez em quando, ela é a entregadora de sentidos, ela reaparece, alguém me chamou a atenção, ela reaparece, eu não tinha prestado atenção nisso, na Memória do Perigo. Essa menina, né, que talvez tenha conhecido quando ela era pequenininha, ele não tem certeza, ele fala que ele talvez venha conhecê-la, mas é a menina que dá sentido às coisas. Por falar em sentido, Regina está aqui, Regina Beatriz e L. Gilda Vaz, né, escreveram esse livro Não Esmaguem, com palavras as entrelinhas, e você falou do sentido, eu fiquei pensando, que eu tive a alegria de escrever a orelha, e foi uma época que eu fiquei lendo muita Clarice Lispector, e aí, te lendo, eu fiquei pensando nesse indizível que os seus personagens manifestam em muitos momentos, né? Quer dizer, na literatura ou na vida, há algo que é indizível, como diria a Clarice, né? Algo que a palavra não diz, algo que está além da palavra, algo que está nas entrelinhas. Sim. E isso, eu acho que é um espaço, um lugar que a psicanálise frequenta, mas não apenas a psicanálise, né? Todos nós vamos lá em algum momento. Eu acho que
que esse é um lugar que os seus personagens habitam também, né? Eles estão nesse ponto. Né, a gente costuma chamar isso de real, com R maiúsculo, né? O real, o que vem dessa coisa indizível que nos interpela, que exige de nós uma interpretação, né? Regina quer falar. Espera só um minutinho no microfone, Regina, só para a turma da internet depois escutar. Ana, eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês conversavam, que eu queria muito falar de leitora, conversando com a escritora. Vamos tentar deixar a psicanálise de lado, mas não tem muito jeito, não. Quando você fala isso, a respeito dos sentimentos, daquilo que nós não nomeamos, é tão interessante. Aquela personagem que é Annelise Denise, que nome ela tem, e fica aquele mistério, ou seja, não é o mais importante dar um nome, não é? Justamente aquilo que não conseguimos nomear, aquilo que fica no ar, aquilo que dilui. Comentei outro dia com a Daniela isso, fazendo um link também com essa fala minha de não dar nome. Você contou agora que no seu primeiro livro tem toda uma história da tragédia da água, né? E me chamou a atenção o elemento água, mas não apenas como destrutivo, como aquilo também que passa pelos personagens, passa pelas cenas, e desde o primeiro livro já deixa uma esperança. A água corre, alguma coisa vem depois, né? Se eu pudesse dizer um pouco mais, mais ainda. Sim. E não quero dizer em público da minha admiração por você e pela sua literatura, ela é belíssima. Obrigada. De verdade. Obrigada. Pois é, o que fazemos desses dois lados, né, de uma mesma experiência, pode ser completamente destrutiva, mas pode ser também um mote para a criação, né? Sim, porque é indizível, sei lá o que é isso, né? Porque é indizível, que não tem pronome, não, né? Porque é indizível, só nos resta interpretar, criar, inventar. Sim, dá uma forma ao que não tem forma. Perguntas? Estamos chegando ao final. Quem tiver a sua pergunta, Já? por favor. Passa rápido, né? Nossa, muito. Sempre bom. É sempre a melhor sensação. A gente se deliciou aqui ouvindo a Dani conversar com a Ana sobre a trilogia da inquietude. Agora eu quero jogar uma luz sobre um outro livro, se me permitem, da Ana, que é igualmente delicioso, literalmente delicioso, se a gente pode dizer assim, que é o livro Neurótico das Receitas. Meu Deus. Olha, por quê? Porque talvez aí nesse livro, e me corrija se eu estiver indo por um caminho que não te toca, né? Eu acho que tem psicanálise, tem literatura, tem muito humor, um humor delicioso, e tem, eu acho aí, uma presença da sua avó, me parece. Sim. Que foi alguém que transmitiu a você esse tesouro que é o amor pela comida e pela cozinha e pelo cozinhar e tal. Então, a minha pergunta é essa. Eu queria ouvir da Ana palavras sobre essa avó e depois sobre essa mãe, que é muito importante na sua história. Eu acho que então são duas figuras muito fortes na sua história. Me corrija se eu estiver errado. Né? Eu sou feita delas. Isso. Eu acho que falar dessa linhagem é muito interessante. E depois, eu acho que talvez inevitavelmente a gente chegue aí na comida, nos sabores e no humor. Porque se tem inquietude na literatura da Ana, tem também muito humor e muito deleite. Eu queria te ouvir. Não sei se dá tempo de falar tudo que você me falou, mas
esse livro também, esse livro foi inesperado, sabe? Assim, um filho que você não estava planejando. Eu tinha acabado de me aposentar da UFMG, não do consultório, esse aí eu não largo nunca. E eu pensei que eu ia morrer de tédio, assim, nossa, cadê as minhas aulas, meus alunos, meu Deus do céu, que horrível. E o Raul falou comigo, escreve sobre culinária. Você gosta tanto de cozinhar, e agora você tem tempo para cozinhar. Então, eu comecei a inventar 1000 coisas na cozinha e comecei a escrever. E aconteceu também uma coisa curiosa, porque antes de escrever, saber o que eu ia escrever, eu escrevi os títulos. Os títulos são engraçados, né? Salmão narcisista, bolo terapêutico de banana. Na verdade, essa ideia de um livro de culinária inspirado na psicanálise não é original minha. Tem outros, tem uma linhagem de escritores, não sei se estão traduzidos para português ou não, que fizeram isso. Tem um que chamou o livro de receita do Dr. Freud, acho que esse está traduzido. Então, tem isso, mas ali eu procurei, de algum jeito, trazer para perto experiências reais. Tudo que tem lá é verdade, não tem nada inventado. A presença da minha mãe e da minha avó se chamava Tova, que significa boa em hebraico. O nome português dela é Teresa, mas ela se chamava Tová, e minha mãe Esther. Eram fadas na cozinha, mãos de fada. E o prazer de ver a minha mãe, que não gostava muito que eu ficasse bisbilhotando enquanto ela cozinhava, não. Menina, vai estudar, menina, vai ler, sai da cozinha. Né? E a gente ficava lá vendo as mágicas que surgiam ali das mãos da minha mãe. E minha avó tinha o maior prazer de me ensinar como é que fazia a massa folheada mais fina que você puder imaginar, até você conseguir enxergar o forro da toalha que estava por debaixo. E essa massa não partia, como eu não sei, enrolando até ficar transparente. Ela fazia um Apfelstrudel, que era uma coisa divina. E essa coisa prazerosa que era fazer uma refeição em volta da mesa para comemorar as festas judaicas, que são sempre assim em torno da comida. E muita alegria, a comida feita com muito, muito amor. Minha avó sempre esquecia de colocar um lugar para ela à mesa. A gente sempre se reunia lá em algumas ocasiões, mas sobretudo na Páscoa, na Pêssego judaico. Então, antes de ler a Gadá, que é o que você lê nessa ocasião, estava tudo pronto, aquela mesa maravilhosa, com a louça que você não pode usar durante o ano inteiro, uma louça especial. O lugar da minha avó, cadê? Ela não estava lá, né? Sempre indo e vindo da cozinha, mas com muita alegria. Então, meu pai, Dona Teresa, Dona Tova, senta aqui, né? Pegava a cadeira para ela, porque se dependesse dela, ela não ia. Para ela estava bastante suficiente, está todo mundo sendo servido com a comida que ela fez com tanto amor. Então, isso, assim, esse espírito de alegria, essa coisa lúdica, alimentou o livro neurótico de receitas, mais do que a psicanálise, eu acho. A psicanálise tem muito clichê, entra como clichê ali, né? Bom, mais alguma pergunta para a gente não deixar sem... Tem uma ali atrás. Vamos só esperar o microfone, por favor. Obrigada. Estou tão feliz de estar aqui que vocês nem imaginam. Oi, Ana, tudo bem? Olá. Dani. Bom, você falou aí sobre essa questão, né, de você ter escrito, passado por uma pessoa que ficou muito impressionado, né, com tudo aquilo, até meio horrorizado. E como que é você ter certeza, né, de tudo que você colocou para fora e da sensação, né, que aquilo de repente será transmitido ao outro,
você vê isso materializado em um livro que você vai compartilhar, né, todas essas inquietudes e todos esses sentimentos com as outras pessoas que são os leitores. Pois é, o escritor é meio despudorado, né? Meio cara de pau. A gente escreve as coisas e manda para o mundo. E como acontece, eu até esqueço o que eu escrevi. Precisa de um ato, sei lá o que é, uma atitude de despojamento. Você escreveu, já não é mais seu, você manda para o mundo, né, entrega. Então, uns vão gostar, outros não. Então, tem isso, não ficar retido. Tem um momento que eu sei que já está pronto, sei lá, depois que alguém revisou, leitores queridos leram, assim, amigos e leram, e aí você já pode confiar mais no seu taco, assim, já dá para mandar para o mundo. Ficar retendo na esperança de que esse texto pudesse ser burilado até não sei que potência. Não tem fim, né? Isso não. Não tem fim esse trabalho, né? Meio doido, é meio modesto. Vai, deixa para lá. E entrega. Né? Não deixa de ser corajoso, né? Uma atitude de coragem também, meio despudorado. De você se expor, né? Cláudia. Eu só quero falar pergunta da editora. Não, na verdade, eu quero falar em nome da editora. Aproveitar aqui que está na frente de todos nós aqui, né, para agradecer, porque para a editora, para a Quixote, é uma alegria te ter como autora. É uma honra, porque eu acho que mais pessoas merecem conhecer o seu trabalho. Eu acho a sua escrita maravilhosa. Acho uma escrita que realmente provoca essa inquietude, te tira do lugar, te faz refletir. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer o seu trabalho e te agradecer por isso, em nome de todos nós do Quixote. A minha gratidão é imensa. O que seria de mim se não fosse o feedback de vocês naquela época? Eu ia ficar assim, e agora? É um trabalho maravilhoso. Né? Obrigada. Obrigada a você, Ana. Obrigada a vocês. Bom, para quem nos assiste depois na internet, deixa eu mostrar aqui a trilogia da Ana Cecília Carvalho, que sai pela Quixote do Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex. Que está na terceira edição. Entrou na terceira edição. Foco das Coisas e Outras Histórias, a Memória do Perigo. Então, para vocês que nos assistem aí no YouTube, procurem saber. E para quem está aqui, para quem tem a alegria de estar aqui com a gente nesse encontro presencial, Ana Cecília Carvalho vai autografar a trilogia. Acho que a trilogia está toda ali, né? E deve ter mais algum livro? Acho que não, né? Não sei. O livro neurótico. Tá. O livro neurótico das receitas também. Ana Cecília Carvalho, que alegria. Obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Fico Parabéns muito grata. por essa literatura, realmente ela é arrebatadora. Muito obrigada. E quero te agradecer muito pela generosidade dessa conversa, por todas as trocas. Ela é daquelas autoras que dão atenção para o mediador, para o entrevistador, respondem o e-mail, dão material para a gente. Isso é tão incrível, é uma parceria, né? Essa conversa ela evolui tão melhor quanto melhor essa troca antes do papo. Imagina se eu não ia responder um e-mail da Daniela. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença. Lembrando que esses encontros, né, são mensais aqui no Ponteio, curadoria da Academia Mineira de Letras. E nosso próximo encontro é com o escritor Jacques Fuchs, no dia 28 de outubro, sempre aos sábados, às 5 horas da tarde, aqui. A gente é um pouco itinerante aqui dentro, mas vocês sempre vão nos encontrar. Então, apareçam. Obrigada mesmo.